Como e quando envelhecer? Na busca constante pela melhoria e aceitação da demência, os pacientes com Alzheimer precisam de carinho, atenção e dedicação. Veja o que diz o geriatra Dr. Jarbas Roriz. O programa Corpo Estilo se preocupa com a sua qualidade de vida. E como chegar à melhor idade com saúde? Hoje você vai entender melhor sobre o mal de Alzheimer, com o Dr. Jarbas Roriz, que é geriatra e professor do curso de medicina da UFC e da Unifor. Tudo bem, Dr. Jarbas? Tudo bem, Cleane. O senhor pode explicar o que é o Alzheimer e quais são as suas causas? Perfeitamente. A doença de Alzheimer, ela pertence ao grupo das demências. A demência se caracteriza pelo prejuízo da memória e de outras funções cerebrais. Tá? E grave o suficiente para acarretar um prejuízo funcional para o indivíduo, ou seja, afeta o cotidiano, afeta o dia a dia da pessoa. Tá? Então, dentro desse grupo de doenças chamado de demências, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, responde por mais da metade dos casos, responde por cerca de 55 a 60% das causas de demência. Tá? Então, E como diagnosticar a doença mal de Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico, que a gente fala. O que é isso? A gente tem que observar bem, atentar bastante para a história clínica do paciente, a forma de apresentação dos sintomas, desses déficits de memória de outras áreas cerebrais, tá? A sequência de instalação desses sintomas, sintomas associados que podem ocorrer e, a partir dessa observação, fazer uma avaliação do funcionamento cerebral do indivíduo e aí sim constatar que existe de fato um déficit, tá? E que esse déficit está repercutindo no indivíduo. E aí, dessa forma, você então, no segundo momento, vai fazer exames laboratoriais, exames de sangue, de urina e também um exame de imagem da cabeça, pode ser uma tomografia ou uma ressonância cerebral, tá? Para excluir uma série de possibilidades de causas de demência. Como você falou que o Alzheimer está denominado dentro de um dos grupos da demência, quais são as outras patologias associadas? Como causas de demência também, a demência vascular, tá? É uma causa importante, que é a segunda causa principal de demência, associada principalmente aos fatores de risco vasculares, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, doenças no coração, o cigarro, tá? A falta de exercício físico, tudo isso, a obesidade, tudo isso são fatores de risco para ter doenças cardiovasculares e, consequentemente, desenvolver uma doença cerebral decorrente disso. Ter um acidente vascular cerebral, por exemplo, você vai perder uma parte do funcionamento cerebral e pode desenvolver um quadro de demência em decorrência disso. Tá? Então, existem diversas formas de demência vascular. E outras doenças menos comuns. A terceira, vou citar uma, demência de Levy. É uma demência que mistura características do Alzheimer com características da doença de Parkinson. A própria doença de Parkinson é uma causa menos comum de demência, mas também existe a demência na doença de Parkinson. E aí existem várias doenças degenerativas que podem causar situações de demência, e existem algumas que vale a pena a gente mencionar, que são demências potencialmente reversíveis. Por exemplo, deficiências de algumas vitaminas podem levar a uma situação de demência que se assemelha à doença de Alzheimer, pode mimetizar um quadro de doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? Algumas infecções, traumas com hematoma, com sangramento dentro da cabeça. Então, por isso que é necessário esse rastreamento com diversos exames de sangue, de urina e também o exame de imagem. Porque essas situações todas precisam ser excluídas, alterações metabólicas, hormonais, tá? De diversas naturezas. E a gente sabe que essa doença não é uma doença antiga, mas que atualmente está sendo muito falada. Você pode falar a incidência no Brasil? Então, ela é uma doença descrita há mais de 100 anos. Né? No início do século passado, ela foi descrita, muito bem descrita. Curiosamente, numa paciente mais jovem, é uma doença que é mais comum nos idosos, mas esse caso que foi descrito inicialmente era uma paciente com menos de 60 anos de idade. A doença, ela aumenta a incidência principalmente à medida que as pessoas envelhecem. O principal fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer é a idade. Tá? A prevalência de demência aí do grupo das doenças ao redor dos 60, 65 anos é em torno de 1%.
A partir daí, dobra a incidência a cada 5 anos. Tá? Então, a doença a cada 5 anos vai dobrando de tal maneira que aos 80 anos, por exemplo, quer dizer, se a gente pegar a população idosa de 80 anos ou mais, ela tem mais de 30% de prevalência de incidência de demência. Né? Então, 1/3 dos idosos acima de 80 anos tem algum grau de demência e 60% desses casos vão ser doença de Alzheimer. Né? Então, quer dizer, é uma doença realmente de grande importância em termos de saúde pública. É um problema realmente de saúde pública devido à elevada frequência dessa patologia. Tem como preveni-la? Sim. É uma doença que incide mais em que populações? Né? Primeiro, com o processo de envelhecimento à idade. A mulher tem mais do que o homem, tá? Um pouco maior a incidência. Tem aí um fator que precisa ser considerado, que a mulher vive mais do que o homem, tá? Em média 7 anos a mais. Logo, ela está mais exposta ao principal fator de risco, que é o próprio processo de envelhecimento. Trauma craniano também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Cuidar dos fatores de risco, principalmente cardiovasculares, que embora estejam envolvidos diretamente com a demência vascular e não com o Alzheimer, cada vez mais a gente tem observado que esses fatores também estão relacionados à doença de Alzheimer. Então, uma maneira importante de prevenir a doença de Alzheimer seria, primeiro, prevenir esses fatores de risco vasculares, né? Então, prevenir hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, ter um estilo de vida com atividade física e uma alimentação adequada, tá? Então, tudo isso junto, esse comportamento, esse estilo de vida saudável, protege das demências em geral e também da doença de Alzheimer. Tá? Isso seria o mais importante. E quando o paciente vem até o seu consultório e você dá o diagnóstico de Alzheimer, qual o tratamento? Existe tratamento já para a doença. Nós não podemos falar nesse momento em cura. A doença nesse momento ela não tem nenhum tratamento que possa realmente curar ou pelo menos reverter grande parte do processo. A gente ainda não chegou nesse estágio, mas o tratamento ele proporciona uma lentificação da sintomatologia da doença. Então a doença progride do ponto de vista clínico, de manifestação clínica, mais devagar com o tratamento. Então isso é um grande ganho, porque a doença, na verdade, ela é uma doença muito lenta, ela tem uma progressão muito devagar. A gente tem uma ideia do início dos sintomas da doença de Alzheimer até chegar numa fase bem avançada, em média passam-se aí 10 anos. Tá? Então, quando a gente institui o tratamento, a gente consegue ganhar aí anos, né, de qualidade de vida em termos de funcionalidade, porque a medicação ajuda nesse sentido, ela restabelece, tá, o nível de alguns neurotransmissores que estão deficitários e que estão diretamente relacionados à função da memorização. Dessa forma, você consegue ter uma funcionalidade melhor, tá? Melhor qualidade de vida. Esse é o tratamento farmacológico principal. Tá? Ele pode ter agressividade, pode ter alucinações, ele pode ter um transtorno delirante. É muito comum, por exemplo, o delírio persecutório, achar que tem alguém querendo prejudicar ele de alguma forma. Tá? Comportamentos inadequados, desinibidos. Tá? Pessoas que eram tímidas de repente passam a ter um comportamento completamente desinibido, até do ponto de vista sexual muitas vezes. Tá? E o contrário também, pessoas que eram mais extrovertidas passam a ficar mais isoladas, embotadas, pouco comunicativas. E existem remédios que vão atuar no controle desses sintomas também, ou seja, é um tratamento adjuvante. E, paralelamente, existe o que a gente chama de tratamento não farmacológico. Até aqui eu falei de remédio, mas tão importante quanto o tratamento farmacológico, tá, é o tratamento não farmacológico. E aí a doença de Alzheimer, ela é uma doença que exige um tratamento que a gente fala multidisciplinar. Tá? O doente portador dessa doença, ele vai ter dificuldades de marcha, motoras, vai precisar de um tratamento com fisioterapia. Ele vai ter essa doença tem um impacto na dinâmica familiar, que a psicóloga, o profissional da psicologia vai ser muito importante, tá? Para atuar, inclusive, nessa relação e ajudar o paciente diretamente também. É muito comum a gente lidar com uma situação que chama estresse do cuidador. As pessoas que cuidam de pacientes com doença de Alzheimer, eles sofrem de um estresse e de problemas emocionais muito importantes. Tá? Então a psicologia entra aí de uma forma muito significativa no tratamento. A terapia ocupacional é muito importante,
na medida em que permite um tratamento de reabilitação cognitiva, que a gente chama, quer dizer, um treinamento das funções cerebrais na tentativa de estimular ao máximo o cérebro desse indivíduo que está doente e adequando a realização das atividades de vida diária, né, que a gente chama que são as AVDs. Existem diversos recursos para isso. É uma doença que exige essa compreensão, exige um tratamento multidimensional que vai abordar diversos aspectos. Se não for dessa forma, o tratamento fatalmente vai ser sempre insuficiente, vai faltar algum aspecto que a gente não vai conseguir oferecer o melhor, não vai conseguir avançar. Dr. Jarbas, muito obrigada pela sua participação. Viu só, o programa Corpo e Estilo se preocupa com você em todas as etapas da sua vida, porque o programa Corpo e Estilo é o seu novo conceito de viver. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.